Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós vamos corrigir a nossa lista que tratou sobre as messages, mensagens, não é mesmo? Também vamos, é claro, fazer alguns exercícios que vão tratar daquela sequência que nós vimos de dois verbos, quando nós temos um verbo conjugado, normalmente no simple present, mas pode ser em outro tempo verbal, e logo em seguida nós temos um segundo verbo que vai ficar no infinitivo. Preparados? Vamos à nossa correção juntos então. Então vamos lá. Exercise number 1. Ask someone to pass on these messages. Então, ask someone, peça para alguém, to pass on, para transmitir essas mensagens. Então, nós temos as mensagens aqui e nós vamos pedir para alguém dar essas mensagens para uma terceira pessoa. Então, olha só aqui esse primeiro exemplo que nós temos, letter A. Então, a gente quer que alguém passe essa mensagem para o Greg. E qual é a mensagem? Your Spanish class starts at 9 a.m. Your Spanish class starts at 9 a.m. A sua aula de espanhol começa às 9 da manhã. Então vejam só, pessoal, nesse caso a nossa mensagem é o quê? É a statement. Isso é uma informação, uma afirmação sobre um fato. Então nós não estamos pedindo para o Greg fazer nada, estamos apenas dando uma informação para ele. Nesse caso, vocês se lembram? A gente vai utilizar o verbo tell e também vamos utilizar o quê? Vamos utilizar opcionalmente o that, que seria o nosso que, né? Diga para o Greg que. Em português, esse que é obrigatório, mas em inglês, né, o that, que seria esse que, ele é opcional. Vamos ver como é que fica então? Could you tell Greg that his Spanish class starts at 9 a.m.? Could you tell Greg that? Você poderia dizer ao Greg que his Spanish class starts at 9 a.m., que a aula de espanhol dele começa às 9 da manhã, então lembre-se que esse that aqui está entre parênteses porque ele é opcional. Ou seja, se você optou por não colocar o that, também está correto. Como é que ficaria então? Could you tell Greg his Spanish class starts at 9 a.m.? Você poderia dizer ao Greg que a aula de espanhol dele começa às 9 da manhã? Não tem segredo, né, pessoal? Ficaria um pouco estranho para nós a tradução ao pé da letra, sem o que. Claro que nós teríamos que acrescentar o que em português para fazer sentido, mas em inglês, então, esse that ele é opcional, como nós já sabemos, não é mesmo? Então vamos lá, letter B. Agora a gente quer que alguém passe uma mensagem para a Mia. E qual é a mensagem? Clean the stove, não é isso? Limpe o fogão. Clean the stove. E agora, pessoal, nós estamos apenas dando uma informação ou nós estamos querendo que a Mia faça alguma coisa, tome uma ação? Exatamente, a gente quer que ela faça alguma coisa. Nesse caso, então, a gente pode perceber, inclusive, que a nossa mensagem ela começa com um verbo, não é isso? Clean, ela está no imperativo, limpe, limpe o fogão. Então, como é que nós diríamos nesse caso? Nós diríamos, peça a Mia para ela limpar o fogão. Então nós vamos utilizar aqui o verbo ask, pedir, pode ser perguntar também. Nesse caso vai significar pedir e vamos utilizar um infinitivo. Qual é o infinitivo? To clean, não é isso? Para ela limpar. Então olha só como é que fica. Would you ask Mia to clean the stove? Would you ask Mia to clean the stove? Você pediria a Mia para limpar o fogão? Would you ask Mia to clean the stove? Então lembrem-se, nós não estamos falando aqui diretamente para Mia. Imagine que a gente ligou, por exemplo, para a casa da Mia e pedimos para alguém, né, já que a Mia não está lá, pedimos para a pessoa que atendeu esse telefone para então passar esse recado, essa mensagem para a Mia. Você poderia dizer a Mia para ela limpar o fogão? Would you ask Mia to clean the stove? Bem tranquilo, né, pessoal? Então é só lembrar, se a nossa mensagem aqui começar com um verbo, com uma ação, nós já sabemos que nós teremos aqui esse caso em que nós usamos o ask mais o infinitivo. E se for apenas uma informação, nós tivermos ali a statement, que seria uma frase, né, com sujeito, verbo, complemento. Nesse caso, então, a gente vai usar o tell e vamos usar o that opcionalmente, não é isso? Vamos fazer mais alguns, então, para isso ficar bem claro, para isso ficar bem
estruturado na nossa mente. Então, olha só, letter C, Amanda, don't eat the cake. Don't eat the cake. Então, não coma o bolo. De novo, nós estamos pedindo para a Amanda fazer alguma coisa, não é mesmo? Nós queremos que alguém diga para a Amanda para ela fazer alguma coisa. Na verdade, para ela não fazer alguma coisa. E por isso que nossa frase também começa com um verbo na negativa, não é isso? Don't eat. Do not eat, não coma. E nesse caso, então, nós sabemos que nós temos aqui a request, um pedido. Então, nós vamos utilizar o ask e vamos utilizar um infinitivo. Qual vai ser o verbo no infinitivo? Vai ser o verbo eat, não é isso? To eat, que é comer. E como é que a gente passa um verbo no infinitivo para a negativa mesmo? A gente só coloca o not na frente, não é isso? Então, fica not to eat. Olha só como é que vai ficar, então. Please, ask Amanda not to eat the cake. Please ask Amanda not to eat the cake. Por favor, peça para Amanda não comer o bolo. So, please ask Amanda not to eat the cake. Bem fácil, né, pessoal? Não tem segredo. É só se acostumar um pouquinho aqui com essas estruturas. Vamos fazer mais um? Letter D. Mr. Taylor, your meeting was cancelled. Mr. Taylor, your meeting was cancelled. Então, Senhor Taylor, a sua reunião, your meeting, was cancelled, foi cancelada. Bom, tranquilo, nós já sabemos que aqui nós temos uma informação, não é isso? Uma frase com sujeito, verbo, complemento. Quem é o sujeito? Your meeting, a sua reunião. Qual é o verbo? Was, verbo to be no passado. E o complemento cancelled, ok? Então, olha só, na verdade aqui a gente teria uma frase na voz passiva, não vamos entrar nesse detalhe por enquanto, mas aqui nós temos apenas uma informação, não é mesmo? Se nós temos uma informação, a gente vai usar o tell e vamos utilizar opcionalmente o that. Então vamos fazer junto? Could you tell Mr. Taylor that his meeting was cancelled? Could you tell Mr. Taylor that his meeting was cancelled? Você poderia dizer ao Sr. Taylor que a reunião dele foi cancelada? Então aqui algumas coisas para nós chamarmos, né, isso, para nós prestarmos atenção. Em primeiro lugar, o that é opcional. Quem colocou então Could you tell Mr. Taylor his meeting was cancelled? Também estaria correto. Agora, cuidado, pessoal. Perceberam que eu tive que mudar aqui o nosso possessive adjective? A frase original era your meeting, né? A sua reunião. E eu tenho que colocar his meeting. Mas, professor, não pode ficar também a sua reunião em português? Em português, sim, porque o sua ele pode ser utilizado tanto com a segunda pessoa, não é isso? A sua reunião, a pessoa com quem eu estou falando, quanto com a terceira pessoa, a sua reunião, a reunião do Sr. Taylor. Mas em inglês não, então muito cuidado, porque isso às vezes confunde um pouquinho nós falantes do português, não é? Então, quando nós falamos da reunião dele, obrigatoriamente a gente tem que usar o his. Se fosse dela, o her. A gente não pode utilizar o your se nós estivermos falando, não é isso, de uma terceira pessoa, como nesse caso. Nós não estamos falando diretamente com o Mr. Taylor, a gente está passando uma mensagem para ele. Então tem que ser his meeting, ok? Por isso que eu fiz essa alteração. Claro, acredito que isso já não deva ser problema para a maioria de vocês, mas tranquilamente pode sim surgir algumas dúvidas nesse caso, porque nós temos esse sua e seu em português, que é, né, um possessivo ambíguo e que gera bastante confusão para nós na hora de fazer as traduções no inglês, não é mesmo? Então vamos lá, letter E. Neil, our sink is clogged. Neil, our sink is clogged. Pessoal, sink é pia e clogged significa entupida. Então a nossa pia está entupida. Nós queremos apenas passar essa informação para ele, não é mesmo? Então a nossa pia está entupida. Como é que nós vamos agora passar essa informação? Se é uma informação, a gente vai utilizar o tell e vamos, se quisermos, utilizar o that, não é mesmo? Como é que fica então? Would you tell Neil that our sink is clogged? Would you tell Neil that our sink is clogged? Você diria ao Neil que a nossa pia está entupida? Would you tell Neil that our sink is clogged? Bem fácil, né, pessoal? E ainda mais uma letter F. Agora nós queremos dizer ao Sam, don't wait for me. Não espere por mim. Don't wait for me. Então, de novo, nós estamos fazendo um pedido e não estamos apenas dando uma informação. Não espere por mim. Ou seja, é algo para ele não fazer. Um pedido, então, que vai estar na negativa. Então, nós vamos utilizar o verbo ask e vamos utilizar um infinitivo negativo, não é isso? Que é o verbo to wait, esperar,
para ele não esperar. Então é not to wait. Vamos ver como é que fica então? Please ask Sam not to wait for me. Please ask Sam not to wait for me. Por favor, peça ao Sam para não me esperar. Bem fácil, né, pessoal? Vamos então aqui para o nosso exercise number 2. Claro, se vocês ficaram com qualquer dúvida, é só postarem aí que eu terei o maior prazer em dar uma explicação um pouco diferente para tentar ajudá-los, tá joia? Então vamos lá, exercise number 2, fill in the blanks with the verbs in parentheses. Então complete as lacunas com os verbos entre parênteses. Then, e então, turn the sentences into the negative form, e então passe as frases para a forma negativa. Então olha só, letter A. Mary plans a new house next year. E o verbo é o verbo buy, não é isso? Comprar. Então nós estamos falando de planos futuros, não é isso? A Mary planeja, Mary plans, buy, comprar, a new house next year, uma casa nova, claro, no ano que vem. Então, nesse caso, pessoal, nós temos aquele exemplo que nós vimos nas aulas de dois verbos em que o segundo está no infinitivo, né? A gente tem o verbo plan aqui, conjugado no simple present, she plans, e a gente quer colocar um segundo verbo, que é o verbo buy. Ele vai ter que entrar aqui no infinitivo to buy. Bem tranquilo, não é isso? Então, Mary plans to buy, a Mary planeja comprar. Opa, em português também fica no infinitivo, por isso que é tão fácil para nós. A new house next year, uma casa nova no ano que vem. E agora a negativa. A gente vai fazer aquela negativa do infinitivo, a gente vai dizer Mary plans not to buy, a Mary planeja não comprar uma casa? Não, não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer agora que a Mary não planeja comprar. Então a negativa não vai estar no verbo no infinitivo, mas sim no primeiro verbo aqui no verbo plan. Como ele está no simple present, a gente vai usar o auxiliar do, não é isso? Do not ou don't. Claro, como Mary é she, vai ficar doesn't. Olha só então como fica. Mary doesn't plan to buy a new house next year. Mary doesn't plan to buy a new house next year. A Mary não planeja comprar uma casa nova no ano que vem. Perceberam? Então, muito cuidado. Aqui nós não queremos negar o verbo no infinitivo. Nós não queremos dizer que ela planeja não comprar. Nós queremos dizer que ela não planeja comprar. Por isso a gente usou o doesn't plan, né? Porque é she. She doesn't plan to buy. Ela não planeja comprar. Now, letter B. They're going this summer. Então, eles vão, né? They're going, eles estão indo, eles vão this summer, neste verão. E o verbo é o verbo travel, viajar. Então, eles vão viajar. Opa, de novo, a gente sabe que quando a gente usa be going to, a gente vai utilizar o próximo verbo no infinitivo, não é mesmo? Então, they're going to travel, eles vão viajar. This summer, they're going to travel this summer. E na negativa, pessoal, nós não temos aqui o present continuous. I am going, you are going, they are going. Verbo to be. Então é só a gente colocar o not depois do verbo to be, não é isso? Como é que fica? Então, they're not going to travel this summer. They're not going to travel this summer. Eles não vão viajar neste verão. Quem quis também fazer a contração do not com o verbo to be, sem problema nenhum. They aren't going to travel this summer. They aren't going to travel this summer. Eles não vão viajar neste verão. A mesma coisa, né? Só mudei a contração de lugar. Now, letter C. Bill wants a museum. Então, o Bill quer um museu. Ele quer o quê? Visitar, não é isso? Visit. Então, esse visitar vai estar, claro, no infinitivo. So, Bill wants to visit a museum. O Bill quer visitar um museu. Na negativa, nós vamos dizer que ele não quer. Como é que a gente faz a negativa mesmo do simple present? Bill é he doesn't, não é mesmo? Então, Bill doesn't want to visit a museum. Bill doesn't want to visit a museum. O Bill não quer visitar um museu. Now, letter D. Stacy would love an album. Então, Stacy would love, a Stacy adoraria. An album, um disco. Ela adoraria o quê? Record, gravar. Ela adoraria gravar um disco. É claro, então, que esse gravar vem no infinitivo. Como é que fica, então? Stacy would love to record an album. Stacy would love to record an album. Então, a Stacy adoraria gravar um disco. Pessoal, nós não temos o modal verb would aqui, então a gente vai fazer a negativa com ele. Agora, bem fácil, não é? Would not. Quem quis contrair também fica wouldn't. Wouldn't. Vamos fazer juntos, então?
Stacy wouldn't love to record an album. Stacy wouldn't love to record an album. Mas Stacy não adoraria, né, não amaria gravar um disco, tá joia? Quem não quis fazer a contração, sem problema nenhum. Stacy would not love to record an album. A Stacy não gostaria, né, não amaria gravar um álbum, tá joia, pessoal? Now, letter E. Dean hopes a scientist. Então, o Dean espera, Dean hopes a scientist, um cientista. E ele espera o quê? To become, né? Tornar-se. Então, tornar-se, nesse caso, vai estar no infinitivo. So, Dean hopes to become a scientist. O Dean espera se tornar um cientista. E a negativa agora, Dean hopes, não está no simple present, então a gente vai utilizar o doesn't, porque é he, não é isso? Então, he doesn't hope to become a scientist. Ele não espera se tornar um cientista. Bem tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá? Vamos agora para o nosso exercise number 3. Read the text and answer the questions. Então vamos ler o texto juntos e responder aqui as perguntas. Acompanhem comigo. Dear Mom, querida mamãe, I want to tell you my plans here in India. Eu gostaria, né? I want to, eu quero te contar, to tell you, my plans, os meus planos here in India, aqui na Índia. Next semester, I'm going to study economics in college. Então, no próximo semestre, I'm going to study. Estão vendo aqui o uso dessa nossa I'm going mais um verbo no infinitivo, to study. Então, I'm going to study, eu vou estudar economics, economia, in college, na faculdade. Please, tell Dad that I didn't get a job yet. Please tell Dad, por favor, diga ao papai that I didn't get a job yet, que eu ainda não consegui um emprego. Mas, I plan to work part-time in a restaurant. Mas eu planejo trabalhar part-time, meio período, né? Parte do tempo, meio período, in a restaurant, em um restaurante. Would you ask him to send me some $200 for tuition? Would you ask him, você pediria a ele, to send me, para me mandar, some $200 for tuition, uns $200 para a mensalidade, não é? Tuition são as taxas, né? As mensalidades lá da faculdade, tá? Ok? College. Então, a gente tem tuition, que seriam as mensalidades, as taxas para quem estuda, tá? Legal, pessoal? Então, olha só. Would you ask him, você pediria a ele para me mandar $200, né? Uns $200, some $200 for tuition, para a mensalidade? I hope I can pay him back. I hope I can pay him back. Eu espero que eu possa pagá-lo de volta by the end of the year, até o final do ano. I hope I can pay him back by the end of the year. Eu espero poder pagá-lo de volta até o final do ano. Thank you. Obrigado. I would love to be home for Christmas. Eu adoraria. I would love to be. Olha só, would love mais verbo no infinitivo. Eu adoraria estar. I would love to be home. Estar em casa, for Christmas, para o Natal. But I may need, mas eu posso precisar, but I may need to take some classes in the summer, mas eu posso precisar fazer algumas aulas no verão, ok? Então ele adoraria estar em casa para o Natal, mas ele pode precisar fazer algumas aulas, algumas matérias durante o verão. Love, Gary, né? Então o Gary aqui deixando uma mensagem para sua mãe. Então vamos lá, pessoal, vamos responder as questões juntos aqui. Letter A. What is Gary going to study next semester? What is Gary going to study next semester? O que o Gary vai estudar no semestre que vem? Lembram-se o que nós vimos no texto? Ele diz, I'm going to study economics in college. Então ele vai estudar economia. So, Gary is going to study economics in college. He's going to study economics in college. Então, estão vendo aqui? A gente utilizou be going to mais um verbo, não é isso? Então, esse verbo aqui, o verbo to study, que ficou no infinitivo, como nós vimos na nossa última aula. Now, letter B. Where does Gary plan to work? Where does he plan to work? Onde ele planeja trabalhar? Lembram-se da resposta? Nós vimos no texto, I plan to work part-time in a restaurant. Então, eu planejo trabalhar meio período em um restaurante. So,
He plans to work in a restaurant. Ele planeja trabalhar. Olha só, dois verbos. O segundo, né, o to work no infinitivo. Plans to work. He plans to work in a restaurant. Ele planeja trabalhar em um restaurante. Now, letter C. What does he ask his dad for? What does he ask his dad for? Então, o que ele pede para o pai? Né? Ele está mandando para a mãe, né, esse bilhete, e ele pede para a mãe pedir alguma coisa para o pai. Né? Isso como nós estávamos vendo lá nos nossos requests. Ou seja, ele pede para o pai mandar $200 para ele, não é isso? Então, vamos ver juntos aqui. Would you ask him, né? Would you ask dad to send me some $200 for tuition? Você pediria a ele para me mandar uns $200 para as mensalidades? Então vamos colocar isso aqui na nossa resposta. He asks his dad, he asks him, né? Ele pede para o seu pai, to send him $200 for tuition. He asks his dad to send him $200 for tuition. Então ele pede para o pai, né? Para o pai dele mandar $200 para as mensalidades, ok? For tuition. Now, letter D. When does he hope to pay his dad back? When, quando, does he hope, ele espera, to pay, pagar, his dad back, pagar de volta ao seu pai? O que é que nós vimos lá no texto? I hope I can pay him back by the end of the year. Então, ele espera poder pagar o pai de volta até o final do ano, by the end of the year. Vamos colocar isso, então? He hopes to pay his dad back by the end of the year. Ele espera poder pagar o seu pai de volta, né? Desculpa, ele espera pagar, né? Não tem o poder aqui na minha resposta. He hopes to pay, ele espera pagar his dad back, o seu pai de volta, by the end of the year, até o final do ano. Tá legal, pessoal? Now, letter E. Does Gary expect to be home for Christmas? O Gary espera, does he expect to be home, estar em casa, for Christmas, para o Natal. E o que é que nós vimos no texto? Ele diz, I would love to be home for Christmas. But, lembram-se da nossa aula sobre as desculpas, excuses? A gente usa I'd love to, but, não é isso? Então, eu adoraria, mas algo, né, vai me impedir de fazer isso que eu adoraria fazer. Ou seja, ele vai dar uma desculpa. Ou seja, nesse caso aqui, does he expect to be home for Christmas? No, he doesn't. Não é isso? Não. Ele não espera estar em casa para o Natal. E aí vem a pergunta, why or why not? Né? Por que ou por que não? Como a resposta foi não, então por que não? Why not? Por que que ele não espera que vá poder estar em casa para o Natal? Ele diz lá, I may need to take some classes in the summer. Eu posso precisar fazer algumas aulas no verão. Então vamos colocar isso. Because he may need to take some classes in the summer. Porque ele pode precisar fazer, né, tomar algumas aulas no verão. Por isso, então, que ele não espera estar em casa para o Natal. Tá legal, pessoal? Bom, corrigimos a nossa lista aqui, olha como nós já estamos evoluindo, né? Um texto aqui com vários tempos verbais, muita coisa legal já, nós estamos sendo capazes de entender, não é mesmo? Um grande abraço a todos, então, see you all next class! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.